Marcos 1, verso 9 diz: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Amém. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de sentarmos e ouvirmos a tua palavra e aprendermos sobre ela, na esperança, Senhor, de que possamos estar sempre avançando, crescendo na fé, no conhecimento, para que possamos a cada dia, Senhor, alcançarmos mais ainda a maturidade espiritual, avançarmos no nosso propósito, nos aproximarmos do objetivo. Por isso eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos concede. Diz, Senhor, temos esta riqueza imensurável, que é a tua palavra compartilhada com esta unção tão especial que o Senhor tem dado a esta igreja, a este altar e a todos que aqui ministram. Obrigado pela unção que há nesta casa, obrigado pela unção do ensino, da revelação, da palavra. Obrigado pela qualidade do alimento que o Senhor tem nos dado. Não temos sentido falta nenhuma, não temos sentido fome. Na verdade, somos muito, muito bem saciados, porque o Senhor é fiel e a tua promessa continua em pé, e o Senhor tem abençoado não somente a mim, mas a todos aqueles que usam desse púlpito, desse altar, para ensinar a tua palavra. E eu peço que o Senhor nos abençoe pelos próximos minutos de uma forma muito especial, para que essa palavra de fato seja não somente encorajadora, mas transformadora, transformando o nosso entendimento, transformando a nossa perspectiva, diminuindo a nossa dor, alegrando a nossa alma, trazendo paz ao nosso espírito, e assim o teu nome é glorificado. Em nome de Jesus é o que pedimos, e você diz amém. Tome o seu assento. Somente uma breve recapitulação do que eu falei semana passada. O que é unção? Unção é simplesmente a transferência do poder de Deus que nos habilita a realizar o seu propósito. Unção nada mais é do que Deus colocando em nós a sua habilidade. É a habilidade de Deus vindo sobre a nossa habilidade. É o poder sobrenatural vindo sobre o nosso poder natural, potencializando ele, levando ele a um outro nível. Uma vez que a unção de Deus, a unção do Espírito Santo vem sobre nós, o nosso poder natural, ele é potencializado. Você tem o poder de andar, de falar, de ver, de ouvir. Mas quando a unção de Deus vem sobre você, essa habilidade ela é elevada ao nível mais alto do seu potencial. Você passa a falar com muito mais autoridade, você passa a enxergar o que nunca enxergou, você passa a ouvir o que nunca ouviu, porque a unção é simplesmente o poder sobrenatural de Deus que vem sobre o nosso poder natural e potencializa ele para que possamos executar o seu propósito. Da mesma forma que nós entendemos pelos tantos textos na Bíblia o que a unção fez na vida de homens e mulheres, o que o poder de Deus fez, nós precisamos entender que muitas e muitas vezes
pessoas foram impedidas de viver ou fazer algo enquanto não receberam uma unção diferente. Porque nem toda unção ela é suficiente para qualquer situação. Jesus disse que aquele que crer em mim, do seu ventre fluirão rios de água viva. Ali ele está falando do batismo no Espírito Santo, que é simplesmente o poder de Deus vindo sobre nós, transbordando em nós, a unção de Deus vindo sobre nós, permitindo que nós possamos ser suas testemunhas em todos os cantos da terra. Então, ele diz sobre o batismo no Espírito Santo, e quando ele fala que quem crer em mim, do seu ventre fluirão rios de água viva, rios ele fala da unção, ou seja, do poder do Espírito Santo, do poder de Deus, o poder que criou o mundo, o poder que disse haja luz e houve luz, o poder que fez separação entre trevas e luz, esse poder, o mesmo poder que criou o homem, esse poder fluiriam, não é fluirá, fluiriam, porque ele fala no plural, rios de água viva, rios de água viva. Por que rios, sendo que um rio só é suficiente? Um rio só é suficiente, um rio só, ele vai desaguar no mar, tem um grande efeito, não é necessário você ter mais de um rio, mas há um propósito no qual ele faz essa declaração, para que você entenda que Deus não tem um poder para te dar, Deus não tem um tipo de poder para te dar, Ele tem muitos tipos de poderes para te dar, porque para cada propósito, para cada obra na sua vida, a fonte de poder é uma, os poderes são muitos. Então, o poder que Deus te deu há 5, 6 anos atrás, pode não ser suficiente para o que Deus quer fazer agora. Então, você precisa entender que existem rios de água viva, existem outras unções, outros poderes que Deus tem para te dar, porque nem toda unção é suficiente para toda obra. Diga para alguém do seu lado, nem toda unção é suficiente. Por que alguns ficam cansados e não entendem por que antes as coisas funcionavam e agora não funcionam mais? Por uma simples razão. Agora você está num outro nível de obrigações, de responsabilidades, de desafios. E se você tentar operar nesse nível com a unção do velho nível, vai dar errado, porque para cada nível há uma unção diferente. Veja, existem 9 dons espirituais. Se nós colocarmos numa sala 9 crentes, cada um com um dom, o que eu tenho ali dentro? Eu tenho 9 unções, 9 poderes diferentes. Todos têm poder, cada um tem um poder diferente, baseado em um propósito diferente. A verdade é que quanto maior for a obra de Deus na sua vida, quanto maior é o chamado de Deus na sua vida, mais coisas diferentes você terá que fazer. Logo, mais poder, mais unção você precisará. E quando eu digo mais, não é mais do mesmo, é variação, variedade, tipos diferentes. Alguns têm a unção apenas para pregar. Dependendo do que Deus quiser fazer na tua vida, você vai ter que ter a unção para ensinar. Alguns têm a unção para ensinar. Dependendo do que Deus quiser fazer na sua vida, você vai precisar ter unção para curar. Porque quanto maior é a obra que Deus tem na sua vida, mais poder você vai precisar ter, e não é mais do mesmo, é mais de outro tipo, porque existem rios. Há uma unção para você ser pastor, há outra unção para você presidir. Há uma unção para você ser evangelista, há outra unção para você ser apóstolo. Há uma unção para você ser mãe, há outra unção para quem é apenas uma esposa. Há uma unção para quem é um funcionário, há uma outra unção para quem é um empresário. Há uma unção para quem é cauda, há outra unção para quem é cabeça.
Há uma unção para quem preside, há uma unção apenas para quem obedece. Então, de acordo com o que Deus tem para a sua vida, mais unção você vai precisar receber. E aí entra a questão, porque unção tem um preço. Unção tem um preço. Você paga um preço para ter a unção. E é possível que você não esteja sofrendo consequências de ataques satânicos, diabólicos, mas esteja simplesmente pagando o preço para viver uma nova unção. Porque da mesma forma que ataques cansam, o preço para se ter uma nova unção é cansativo. Para você ter uma nova unção, para você ter um novo poder de Deus, uma nova habilidade de Deus, e eu quero, antes que eu continue, eu quero que você pense nisso. Por rápidos segundos, tente imaginar comigo, de olhos fechados, tente pensar comigo apenas nisso. Qual que são os outros níveis, ou quais são os rios que Deus quer te dar, que você sabe que Ele tem que te dar? Não é que você quer, não é você quer, Ele quer te dar. Ou seja, para onde Deus está te levando, para o que Deus vai fazer na tua vida, para o que Ele está querendo fazer a partir de agora. Você sabe, você precisa de uma nova habilidade, uma nova unção. Então tente identificar, porque se você não identificar, não vai ajudar muito essa palavra. Tente identificar qual que é o nível de unção que você precisa para ser um administrador, para presidir. A Bíblia diz: aquele que preside, que presida com cuidado. Você tem que ter o preparo. Se você não entender qual é a unção que Deus precisa te dar, é bem possível que você não entenda que, porque uma unção alta vai exigir um preço alto. E aí, se você não entender que o preço é alto, você vai fugir ou vai desistir de algumas coisas que fazem parte do pacote. Mais os benefícios, mais caro é o produto. Minha pergunta é, feche os olhos. Você consegue enxergar qual que é o propósito de Deus na sua vida para os próximos 5 anos? Qual que é a obra que Deus tem para realizar pelos próximos 5 anos? Quais são as coisas que Deus tem falado com você que vai fazer? Agora pense comigo. Não é interessante que desde o dia em que Deus começou a falar com você sobre isso, não é interessante que desde o dia em que Deus começou a incomodar você sobre o que Ele vai fazer, as coisas ficaram mais difíceis, mais complicadas? Nada estava tão difícil até você saber o que Deus ia fazer na tua vida. Quando Deus te falou do novo, aí a coisa complicou. Por quê? Diz para alguém que está do teu lado: é o preço, irmão. É o preço que você paga para ter uma nova unção. É o preço que você paga para ter um novo poder, para ter uma habilidade para viver isso. É o preço. Para você receber o novo poder de Deus, você vai ter que amarrar a sua carne atrás da cruz. Você vai ter que ter mais domínio próprio, você vai ter que abrir mão da sua vontade, você vai ter que abrir mão dos seus desejos, você vai ter que ficar muito mais crente, muito mais crente. Agora, isso não acontece do dia da noite, isso acontece num processo longo. Você não fica, irmão, submisso à vontade de Deus rápido. Você pode se dispor rápido, ou seja, vou obedecer, mas aquele estado de espírito no qual você está totalmente à disposição, porque é bem possível que você foi e aí mesmo assim não foi, ou seja, está obedecendo, mas teu coração por dentro está resistente. Você está indo na direção que Deus deu, mas ainda assim teu coração está preso lá atrás. Para que o coração seja transformado, você fique nesse estado no qual você vai estar totalmente à disposição de Deus e você vai estar obedecendo Ele, se submetendo à sua vontade. Esse processo leva um tempo. Não é fácil você abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. Não é do dia para a noite. Porque é um processo longo, esse processo ele vale a pena. Por quê? Porque todo processo longo valoriza o objeto ou o item. Se você olhar, por exemplo,
Eu me lembro que eu fui numa loja, eu achei um perfume maravilhoso. Cheguei na loja, vi o perfume, e aí o vendedor não falou do valor, já foi falando dos benefícios. Não, esse perfume aqui, se você espirrar ele, em até 8 ou 12 horas, não me lembro, você vai sentir 24 fragrâncias diferentes. Ou seja, num período de 8, 10 horas, de 8 a 12 horas, você vai sentir 8 cheiros diferentes do mesmo. Imagina o que é você espirrar uma coisa, e uma coisa é você soltar 8 cheiros diferentes ao longo do dia, meu irmão. Outra coisa é um perfume, soltar do mesmo líquido 8 aromas diferentes. Ele falou, isso aqui, se você espirrar agora, daqui 3 horas vai ter outro aroma, e daqui mais 4 horas mais outro aroma, você vai sentir 24 aromas diferentes, entre 8 e 12 horas. Eu falei, maravilha, quanto custa? $10.000. Eu falei, eu prefiro ficar com o meu que é mais barato, muito mais barato. A razão é, por que vale tudo isso? Porque leva 3 anos para se fazer 100 ml. 3 anos para fazer 100 ml. Por que Ferrari é um carro caro? Caro. Ferrari tem um grande motor, maravilhoso, mas Ferrari em si não é um carro, não é que é um carro de pobre, mas é um carro pobre, não tem uma mídia boa, só tem um motor bom. O motor é fantástico. Mas por que o motor é fantástico? O tempo que leva para fazer tudo feito à mão. À mão. Você pode pegar uma Mercedes que vale 300 mil, que tem um motor pau a pau, a mesma potência de uma Ferrari de 4 milhões. Qual que é a diferença de uns 300 mil para 4 milhões? O tempo de fabricação. Um foi feito à mão, levou 8, 9, 10 meses para poder fazer. O outro fez em horas. Tudo aquilo que é feito num processo longo, o valor sempre é aumentado. Sempre. Qualquer coisa no mercado que você vê que é muito caro, pode ter certeza, foi feito à mão. Foi feito à mão, o processo foi longo, e isso se aplica à unção. Quanto maior for a unção que Deus precisar te dar, mais longo é o processo que você passa para recebê-la. E porque é longo o processo que vale a pena. Por que teve poderes, níveis de unção que vieram rápido na tua vida? Porque o que Deus estava para fazer era mais uma bênção, mais uma conquista. Maior a conquista, maior a vitória, maior o novo tempo, mais longo o processo, porque mais valiosa ela é. Então é preciso você chegar num momento da tua vida em que você vai entender que é possível que você está há anos pagando preço para ter uma unção, e você não precisou pagar anos de preço, de suor, de lágrima para ter outras unções. Você está num processo no qual há anos você está sofrendo para mudar, há anos está difícil para você transformar o seu eu, há anos está difícil para você abrir mão de algumas coisas. Por quê? Porque o poder que tem para vir, ele é tão grande, que o processo ele tem que ser longo. Então o diabo ele vai confundir a gente, fazendo a gente pensar que longo processo, tempo perdido. Longo processo, oportunidade perdida. Quanto mais tempo você está esperando, mais significa que não tem mais nada para você. Na verdade, quanto mais você está esperando, e ao mesmo tempo Deus vem te moldando, significa que maior é o poder que está por vir, porque maior é a obra que está para acontecer, e porque maior é a unção, o poder que você tem que ter, porque mais valioso isso é, mais longo foi o tempo que você teve que passar para recebê-lo. A unção tem um preço. Você pode mudar rápido, mas aquelas mudanças em você que leva tempo porque você tem algo muito maior a receber do que você jamais recebeu até hoje. Diga para alguém que está do seu lado, é o preço. Agora lembre isso, é um preço que você paga não para benefício próprio, não para benefício próprio. Lucas 4, verso 18 ao 19.
O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. A razão pela qual eu li esse texto é para que você entenda, Jesus simplesmente declarou a razão pela qual ele foi ungido. Jesus disse: eu fui ungido simplesmente para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Em outras palavras, eu fui ungido não para que eu fosse beneficiado, eu fui ungido para que outros fossem beneficiados, porque a unção que vem sobre mim, a unção que vem sobre mim, pode ser duas: a que veio de Deus e a que veio pelo homem. A que veio direto por Deus é a unção que eu recebo para o benefício de outros. A unção que eu preciso receber para benefício próprio vem do homem. O seu dom, você já ouviu falando isso, o seu dom não foi dado para benefício próprio. Pode te beneficiar, mas Deus te deu dons pensando nos outros. O dom de alguém beneficia você. Você prega e a sua pregação abençoa outros. De vez em quando te abençoa, de vez em quando você é usado por Deus para falar com você na pregação. Mas a verdade é que 95% das vezes ou mais, você é abençoado não através da sua própria pregação, mas através da pregação de outro. Por quê? Porque a unção que vem sobre você, vinda de Deus, é a unção que Deus vai usar para benefício do próximo. A unção que vai beneficiar você mesmo, você vai precisar ter relacionamento com o homem. Você tem dois tipos de unção: a que vai te beneficiar e a que vai fazer Deus te usar. Você pode ser usado e ser sozinho. Você não pode ser abençoado e ser sozinho. Queria tanto que você entendesse isso aqui. Deus pode te usar e você ser sozinho, não ter pastor, não ter uma igreja. Você pode ser muito usado. Você quer ser abençoado? É impossível você ser abençoado sem ter pastor, sem ter igreja. Por quê? Porque a unção que você recebe, que é a unção que vem para ativar os dons, ela vem de Deus. É a unção que Jesus disse: o Espírito me ungiu, me ungiu, me ungiu. Agora, como que você pode tirar benefício dessa unção? Se ela não vem por conta de você, vem por conta dos outros. Você entende isso? Vamos lá. Jesus está no deserto, ele tem fome, ele não tem pão, mas ele tem poder. Ele poderia transformar pedra em pão, sim ou não? Mas ele fez isso porque ele sabia, a unção não é para benefício próprio, a unção é para o benefício dos outros. O poder que Deus me deu é para que eu abençoe outros. Então como é que eu vou ter poder para me beneficiar? Quando eu sirvo a unção de alguém. Dai e ser-vos-á. Peraí, está tudo na Bíblia. Dai e ser-vos-á, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão. Não é vos dará, vos darão. O homem dará, não é Deus dará. O homem dará, não é Deus dará. O homem dará. O que você precisa para viver bem? Você pode viver bem sendo usado por Deus, mas vamos falar a verdade, para você viver bem, você também tem que ser abençoado. É como eu queria ajudar todo mundo a melhorar e eu não melhoro a minha vida. A unção que você recebe pelo preço que você paga, jejum e oração, essa unção não vai te beneficiar. Pode beneficiar naquele sentido de, poxa, eu estou tão feliz, Deus está me usando. Legal, meu irmão, essa unção não vai resolver o teu problema na tua vida. A unção que vai resolver a tua situação é a unção que dai e ser-vos-á dado. Ser-vos-á dado. Vos darão, o homem dará. Em outras palavras, a unção que você respeita, a unção que você serve, é a unção que você atrai. Quanto mais você entrega da unção que Deus te deu para alguém, mais Deus manda alguém para entregar da sua unção para você. Então, o que vai mudar a sua vida? É a unção que você recebe de mim. E o que é que muda a minha vida? É a unção que eu recebo do meu pastor. E o que é que muda a vida do próximo? É a unção que ele recebe de mim. O poder que eu recebo direto de Deus,
O preço que eu pago na oração, no jejum, na consagração, ele pode até me beneficiar, mas ele não vai me beneficiar sempre. Ele beneficia os outros. Então, se eu sou uma pessoa sozinha, eu posso ser muito usado, mas não vou ser abençoado. Por quê? Porque é impossível você ser abençoado se você não entende que há uma unção que você só pode ter através de alguém. Toda vez que a gente pensa nisso, deixa eu só falar, por exemplo, Davi foi ungido, maravilha, Davi foi ungido. Davi foi ungido, Davi derrubou o gigante, maravilha. Derrubou o gigante. Ele foi beneficiado? Sim. Família não pagou mais imposto, ganhou direito à mão da filha do rei, foi trabalhar no palácio, ganhou riquezas. Ele foi beneficiado, mas esse não era o intuito. O intuito era ele receber a unção para que Deus tivesse um rei, segundo o seu coração, e o povo fosse beneficiado. O povo fosse beneficiado. O povo. Abraão é um homem próspero. É um homem próspero. Mas Abraão só é próspero mesmo por causa de Melquisedeque. Deus disse para Abraão: tu serás uma bênção, ou seja, vou te fazer um homem abençoador. Quem precisou aparecer na vida de Abraão para que Abraão se tornasse isso? Melquisedeque. Abraão tem Melquisedeque, Ruth tem Noemi, Timóteo tem Paulo, Eliseu tem Elias. O nível de relacionamento que você tem com uma pessoa determina o nível de vitória que você tem sobre a tua vida. Por quê? Porque a vitória que você precisa ter na sua vida particular, própria, a sua vitória depende de um nível de unção, de um poder que Deus não vai dar para você diretamente. Vem por outro. Vem por outro. Dai ser-vos-á dado. Então quer dizer que você pode, meu irmão, orar e jejuar quanto quiser, subir no monte, enquanto você não tiver relacionamento na igreja, enquanto você não tiver comunhão com a igreja, você vai ser uma pessoa muito usada por Deus. Ou eu estou mentindo, que não é a coisa que você mais vê, um monte de pastor, um monte de profeta, tudo usado por Deus, vai ver a vida particular, está tudo lascado. Porque a unção que muda a minha vida não é a unção que eu recebo de Deus, é a unção que eu recebo de alguém. Unção é transferível, unção é passável. Antes de eu continuar, eu quero que você pense nisso. Se unção tem um preço, e a gente só fala do preço que a gente paga na oração do jejum, será que você entende que vai ter um preço que você vai ter que pagar? Tem um preço que você vai ter que pagar para receber a outra unção, a unção que vai beneficiar você. Quer comer do meu mel? Vem lidar com a minha abelha. Então, que preço que você tem que pagar? Você tem que pagar dois preços. Primeiro, para ser usado. Segundo, para ser abençoado. Qual dos dois que você quer? Vou te falar uma coisa. Para ser usado é mais fácil do que ser abençoado, sabia? Porque para ser usado, meu irmão, você só tem que lidar com Deus. Para ser abençoado. Oh, meu Deus, mas para ser abençoado, irmão, você tem que engolir, irmão, umas rãs, tem que engolir assim, sabe? Aquela pessoa que você ama, às vezes fala uma coisa que você não gosta. Não, mas eu preciso dele, por quê? Porque é um poder na vida dele, que se eu liberar o meu poder para alguém, ele vai liberar o poder dele sobre a minha vida. Então, há uma unção que é transferível, e o que eu preciso para resolver a minha vida, está na vida dele. Por quê? Porque Deus, Ele sabe como deixar você preso. Deus sabe como deixar você preso. Você quer ser usado para todo mundo? Fica preso em mim. Você quer viver uma vida abençoada? Fica preso no próximo. E a Bíblia diz, melhor é dois do que ser um. Então, irmão, que nível de unção que a gente quer ter? Que nível de unção a gente quer ter? A gente quer ter o nível de unção onde a gente vai ser uma bênção ou a gente vai ser abençoado? Por que é difícil a gente manter comunhão no meio da igreja? Por que é difícil a gente ter paz no meio da igreja? Porque a guerra que Satanás cria dentro da igreja não é para impedir crentes de serem usados, é para impedir crentes de serem abençoados. Porque o diabo já sabe, uma vez que você está com Jesus, meu irmão, não adianta, ele vai te usar de qualquer jeito. Muito ou pouco ele vai te usar.
Só que o nível de comunhão que você tem com o teu próximo vai determinar o nível da sua bênção, do quanto você vai desfrutar. Irmão, é triste a gente ver gente que o câncer voltou porque entrou em contenda com o irmão. Ele não pecou, não adulterou nada, entrou em contenda com o irmão, ele voltou o câncer. Irmão, eu sei de uma pessoa, eu vi um homem, Deus falou para ele várias vezes: estou te curando um câncer, 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 estou te curando um câncer. Passou uns 8, 9 anos, brincando. Esse irmão meteu uma ação contra um irmão da igreja. E foi uma situação tão complicada, porque o irmão com quem ele entrou a ação foi um irmão que emprestou o nome para o outro, colocou dinheiro do bolso dele para ajudar ele nas coisas. E aí, por conta de uma magoazinha, eu vi, irmão, não contei, esqueci de pular a parte mais importante. Esse irmão pegou câncer, e Deus falou para ele que Deus estava curando câncer. Toda vez que Deus falava na igreja desse irmão que ele entrou o processo depois. Ou seja, era como se eu tivesse você na igreja e Deus falasse para você que Deus estava te curando, e aí depois eu entrasse com um processo contra você. Eu vi o câncer vir. E ele, por quê? Eu falei, não é interessante que Deus falou que você 8, várias, 9, 10, brincando umas 10 vezes, irmão, naquela igreja que era pastoreada por aquele pastor, que você agora está com uma ação contra ele, que Deus estava te curando do câncer, e agora o câncer apareceu. E não é interessante que ele apareceu logo agora que você ficou contra ele? Porque tudo vem pelo amor. Quando você perde o amor, a comunhão, a bênção que você tem para receber do próximo, você perde. Então, a luta, eu já deveria estar adiantado, mas deixa eu tentar aqui fechar. A luta do diabo não é para a gente não ser usado, é para a gente não ser abençoado. A unção que eu preciso para mudar o meu propósito, aquilo que eu vim fazer nesse mundo, só depende do meu relacionamento com Deus. Então a unção, ela tem um preço a ser pago, e é muito mais difícil o preço que a gente paga para ser abençoado do que para ser usado. Agora, o que eu vim falar hoje para você? Eu vim falar sobre 3 coisas simples, e todas essas 3 estão dentro do fluir da unção. Quando Deus te unge, quando Deus te dá poder, há uma diferença entre receber e ativá-lo. É a mesma coisa que você ter o carro, a chave, e você manter ele desligado. Do que adianta você ter poder, potencial estagnado, parado, não utilizado? Davi levou 13 anos para ativar toda a unção que ele recebeu quando foi ungido por Samuel. Houve um espaço de 13 anos. Então há um espaço de tempo entre o ser ungido e o fluir da unção. Quando a unção começa a fluir na tua vida, quando o poder começa a ser ativado, irmão, Deus começa a te usar para uma grande obra, você tem que entender o seguinte: ele vem, irmão, e nem sempre vem gostoso, ele nem sempre vem, sabe, coisa boa, irmão. Tem hora, irmão, que você até não entende se é Deus ou não, porque você fala, gente, se fosse Deus, aliás, se é Deus, como é que pode ser Deus e eu estar passando por isso aqui? Como é que pode ser Deus e eu ser ungido hoje no Jordão e ainda hoje eu estar no deserto? Como é que pode ser Deus de manhã no Jordão, à noite no deserto? Como é que pode ser Deus de manhã na brisa suave, de noite no fogo? Eu pensei que uma vez que viesse, eu já sairia rasgando, chutando a cabeça do cão, sabe? Dá-lhe bicuda na cara do cão. Saía, meu irmão, fechando tudo quanto é cedo de macumba. Demora, irmão, demora para você entender que o fluir da unção, ele é frustrante. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa lógica que não é. E na nossa lógica é o seguinte: Deus me ungiu hoje, amanhã Deus já vai me usar. Amanhã, meu irmão, já estou por cima. Irmão, não é assim não, irmão, porque o processo para a unção fluir, ele não é fácil. 3 coisas acontecem. Eu quero que você guarde essas 3 coisas. Por quê? Porque essas 3 coisas
vão lhe ajudar a entender o que está acontecendo na tua vida e o que vai acontecer. Essas 3 coisas eu vou usar como exemplo. Jesus, obviamente, é o texto que eu li, mas em paralelo eu vou usar Davi, porque Davi, ele é um tipo de Jesus. Davi recebeu 3 unções, tipificando os 3 ministérios de Jesus. Então, Davi, uma sombra de Jesus, quando ele foi ungido, ele passou por um processo que Jesus passou exatamente igual. Davi foi ungido e voltou para o pasto. Jesus foi ungido e já foi para o deserto. Os irmãos não o reconheceram. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então a correlação que existe entre os dois é muito importante. Por quê? Porque não estou dizendo, pelo amor de Deus, ouça bem, não estou dizendo que isso aqui vai acontecer sempre, tá bom? Cuidado, irmão, porque só porque eu estou falando que é verdade, não quer dizer que é uma regra. Diz aí para alguém que está do outro lado, nem toda verdade é regra, irmão. Eu vou lhe falar aqui uma verdade, mas não quer dizer que é regra. Você entendeu isso aqui? Porque senão você vai achar que toda vez vai acontecer isso. Não, não vai. Mas dependendo do tamanho da unção, meu irmão, quanto maior é a unção, mais preparado você tem que estar para entender o seguinte: vai acontecer aquilo que o pastor falou. Eu vou ser testado, eu vou ser tentado, eu vou ser honrado. Nem sempre vai acontecer isso, mas maior a unção, mais probabilidade você tem de ser honrado, testado e depois tentado. Irmão, quando Deus te unge, irmão, quando Deus te dá poder, Ele te honra. E a honra de Deus é linda, é maravilhosa. Ele te honra por homens e por Ele mesmo. Ele te honra na terra e no céu. Lá está Samuel. Samuel vem, ele é o homem de Deus, ele manda chamar Davi, Davi vai até ele, maravilha, era Deus chamando Davi. Lá está João Batista, olha, ops, aquele lá, eis aí, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Sai da fila, vem para cá, você é o terceiro, vem, entra aqui, você já é o próximo já, vamos arrancar você da fila. Coisa maravilhosa, meu irmão. Jesus saiu da fila, sabe, tomou preferencial, passou na frente, entrou na água, foi jogado. Quando saiu da água, o céu se abriu, o Espírito desceu em formato de pomba, repousou sobre ele, era o Espírito ungindo ele. Aí Deus falou: eis aí meu filho amado que me comprazo. Que maravilha, irmão. Acabou tudo isso, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Deu nem tempo de trocar de roupa, nem de secar. Ele foi com o cabelo molhadinho para o deserto. Irmão, quando Deus te unge, é uma maravilha. Deus fala com você na vigília: eis meu servo que fala contigo, vou te levantar para uma grande obra. Maravilha, irmão, você sai dali pingando azeite. Aí quando você volta para casa, a desgraça está te esperando. Segunda-feira o problema está lá no emprego te esperando. Terça-feira o processo te esperando. Quarta-feira a audiência. E aí você fica confuso: como é que pode eu ter sido honrado hoje e estar no deserto amanhã? Por isso que Deus te honrou, porque se Deus não tivesse te honrado antes, se Ele já tivesse lançado você no campo de batalha, você não teria esperança para sobreviver nele. Então, a primeira coisa que acontece, até que a unção venha a fluir, é que você vai ser honrado. Primeira etapa é a honra. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai falar para as pessoas: vou usar Ele. Maravilha. O problema é que depois que Deus falar que vai te usar, você vai esperar que Ele te use e todo mundo vai falar: e aí, Ele não vai te usar não? Cadê você? Cadê você, pregador? Onde é que você está, varão? Onde tu anda na terra do vivente? Você está lá no deserto, atrás do pasto, enfiado. Por quê? Porque você está na segunda etapa. E aí aqui o negócio... Olha, são só 3, hein? Eu já estou na segunda. Aí aqui a coisa engrossa. Por quê? Porque no deserto você é enviado para ser testado. Você é testado por Deus. Você é tentado pelo diabo. Lembre muito bem disso. Você é testado por Deus. Você é tentado pelo diabo. Oh, meu Jesus. Diz aí para alguém que está do teu lado: Deus vai te testar. Irmão, Jesus saiu do deserto e foi usado por Deus. Chegou nas bodas de Caná, pá, maravilha. Entre as bodas de Caná e o Jordão, 40 dias. 40 dias. Na verdade, mais de 40. 40 é o tempo do teste, da preparação. Então, primeiro Jesus é honrado,
No Jordão ele é honrado. No Jordão Deus fala: esse aí é meu filho. No deserto Deus vai provar que ele é o filho. No Jordão Deus vai falar: eu escolhi. No deserto Deus vai provar o porquê ele escolheu. No Jordão Deus fala quem você é. No deserto Deus prova quem você é. Ele não vai provar para ele, porque ele já sabe quem você é. É que ele tem que provar para os outros. Ok, você não entendeu? A gente pensa: Deus me pôs no deserto para me provar. Espera aí, Deus já sabe quem você é. Deus já sabe o que você é capaz de fazer ou não. Deus já sabe a tua reação ou não. Será que Deus pôs você no deserto para provar você ou para provar você para os outros? Você não entendeu? Será que Ele te pôs no deserto para descobrir quem você é ou para mostrar para os outros quem você é? Porque no deserto Deus vai provar o porquê que Jesus é o Filho dele, o Filho de Deus. Entenda isso aqui: Deus vai te colocar no deserto para provar para as pessoas o porquê Ele te escolheu. Você acha que Ele vai te pôr no deserto para ver, deixa eu ver quem você é? Para de bobagem, Ele já sabe quem você é. Por isso que Ele te escolheu. Ele já sabia. Eu sei a reação que você vai ter. Deus não põe você no deserto para descobrir o que você vai fazer se eu te der poder. Não, para bobagem, irmão. Deus já sabe. Deus já sabe o que você vai fazer se você tiver poder. Deus já sabe o que você não vai fazer. Porque Deus já sabe o que você vai fazer. Porque Deus já sabe a sua reação. Foi exatamente isso que fez Ele escolher você. Agora, uma vez que Deus... meu Deus da glória. Irmão, me ajuda aí. Posso falar aqui, você vai entender, diga amém. Uma vez que Deus te escolhe e te unge, um monte de gente começa a falar: por que Ele? Por que Ele? Por que Ele? Conforme vai aumentando os críticos, os questionadores, chega um momento em que Deus fala: eu tenho que provar o porquê que eu escolhi Ele e não vocês. O que Deus faz? Deus te manda para um deserto, para no deserto te testar. Mas Ele não quer testar você para saber o que você é capaz de fazer, porque Ele já te conhece. Ele sabe o que você vai fazer. Ele vai te colocar no deserto para mostrar para todo mundo: essa é a razão pela qual eu escolhi Ele, porque eu sei que Ele não vai transformar pedra em pão. Essa é a razão pela qual eu escolhi Ele. Eu sei que se eu der poder para Ele, Ele não vai usar o poder certo da forma errada. Então põe uma coisa na tua cabeça: Deus te põe em alguns desertos, não é para te melhorar, mas é para provar para as pessoas o porquê que Ele te escolheu. Porque tem muita gente perguntando: por que o Senhor escolheu Ele, não eu? Por que é Ele, não eu? Então Deus, para poder calar a boca de muita gente, vai te colocar num deserto, para mostrar para todo mundo que Ele já sabia qual que seria a sua reação, e qual que seria a reação do outro, e foi por isso que Ele escolheu você, porque Ele sabia que Ele poderia confiar esse nível de poder na sua vida, que você não iria transformar pedra em pão, e se Ele tivesse dado esse poder para o outro teria transformado pedra em pão. Então Deus vai te colocar num deserto, não porque Ele quer conhecer você, mas porque Ele quer que todo mundo entenda: conheçam quem Ele é. Eu já sabia quem Ele era, e por isso que eu escolhi Ele, e não escolhi vocês. Porque a nossa ideia de que Deus está me testando para saber quem eu sou, que idiotice, meu irmão. Deus já sabe quem você é. Deus já sabe toda palavra que vai vir da tua boca antes de você pensar. Antes de você pensar em falar, Deus já sabe o que você vai falar. Então, peraí, Deus me pôs nesse deserto para quê? Para saber o que eu sou capaz de fazer ou para provar para os outros? Ai, meu Deus da glória, irmão, vontade de sair voando daqui, irmão. Qual que é a razão de Deus ter me colocado nesse deserto? Para me ter... Irmão, Deus é uma montadora. Deus montou você. E como qualquer montadora de automóvel, Ele vai te colocar no car crash, ou no crash test. Vai te colocar no teste do acidente. Pá! Pá! Só para mostrar. Está vendo como é que construir bem? Está vendo o airbag? Você viu como é que... Você viu que ele aguentou a batida? Você viu o tamanho da batida que ele aguentou? Você viu que ele aguentou? Por isso que eu escolhi ele, não escolhi você. Ô irmão, isso aqui era para você estar dando glória mais alta, mas tudo bom, vou deixar. Diz para alguém que está do teu lado: Deus vai calar a boca, irmão.
Deus, Ele sabe como calar a boca se você calar a sua boca. Se você calar a tua boca e deixar com Deus, Deus sabe calar a boca de quem está. Por que ele? Por que fulano? Por que Beltrano? Irmão, se tu calar a tua boca, Deus sabe como calar a boca de quem está falando e questionando. Por que ele? Por que ele? Por que ele? Agora, a forma como Deus cala é esquisita. Por quê? Porque Ele vai mandar você para o deserto. Ele vai falar, o que eu fiz de errado? Não, mas tu não fez nada, cara. Não fez nada. É que no Jordão eu disse quem Ele é. No deserto eu tenho que provar quem Ele é. No Jordão eu disse que Ele é meu filho. No deserto eu tenho que provar que Ele é meu filho mesmo. No Jordão eu disse que este homem é Deus. No deserto eu tenho que provar que este homem é perfeito. No Jordão eu disse que Ele é o escolhido. No deserto eu tenho que provar o porquê que Ele é o escolhido. No Jordão eu disse, eu sou contigo. No deserto eu tenho que provar que eu sou com Ele. Eu vou colocar Ele no meio das feras. Então, Deus colocou você num deserto, não para descobrir você, mas para fazer as pessoas descobrirem você. Porque elas estão perguntando, por que Ele? Por que Ele? Elas estão perguntando, por que Ele? Por que Ele? Por que o Senhor deu para Ele, não para mim? O Senhor não sabe a circunstância em que eu nasci? Por que o Senhor deu para Ele? Ele já tem. Por que o Senhor deu mais para Ele? A Bíblia diz, até aquele que não tem, o que tem lhe será tirado. Tem gente que não tem nada, e Deus sabe, se eu der alguma coisa para você, você tem tanto orgulho, que até aquilo que você não tinha, eu vou ter que tirar. Então eu prefiro pegar alguém que tem muito, mas tem humildade e dá muito mais, do que pegar alguém que tem orgulho e não tem nada e dá alguma coisa, do que ver essa pessoa tendo alguma coisa e agora piorar. Eu sei para quem que eu vou dar. Irmão do céu, se eu soubesse a alegria que eu estou aqui hoje, porque Deus quer que você tranquilize o teu coração e entenda o seguinte, eu sei como explicar o porquê eu te escolhi. Essa história de que Deus vai fazer mistério e ninguém vai querer entender, ninguém vai entender como Deus te escolheu, isso é conversa, meu irmão, porque Deus sempre vai mostrar. Essa é a razão pela qual, você sabe, se eu tivesse colocado você lá, você não teria reagido como Ele reagiu. Ou eu estou mentindo, que você sabe disso, que teve algum momento da tua vida que você invejou alguém, que você falou lá atrás, eu teria feito melhor. Quando você viu a bomba que essa pessoa passou, você falou depois, quer saber de uma coisa, acho que eu não teria feito melhor não. Eu estou achando que eu sou pior do que eu pensava, porque é fácil, meu irmão, você falar que faz melhor, difícil é você fazer melhor. Eu vou deixar você dar glória a Deus aí, irmão. É fácil você falar, eu faço melhor. Faz melhor então, bonitão. Por isso que você tem que se acostumar a sempre ter alguém falando do teu lado, acho que desse jeito, bom, qualquer um tem um jeito, agora eu quero ver você fazer isso dar certo. Para isso você tem que passar um teste. Então você vai para o deserto, não é para ser humilhado por Deus, pelo contrário, para ser exaltado por Deus. Diz para alguém que está do teu lado, Deus não testa você para ver o quanto você suporta. Deus não testa você para ver o quanto você suporta. Deus, Ele já sabe o quanto você suporta. Deus, Ele testa você para mostrar para os outros o quanto você suporta. Então Deus não vai te pôr no deserto para descobrir, quero ver se você é capaz de... Irmão, Deus Ele esquadrinha o seu pensamento, Deus esquadrinha o seu coração. Deus Ele já havia levado em consideração todos os seus erros antes dele ter te chamado. Deus já sabia, quando eu te chamar para isso, vamos lá, deixa eu tentar resumir o que é a onisciência de Deus, você quer anotar isso? Onisciência é simplesmente Deus saber o que será e o que seria. Onisciência é Deus saber o que será e o que seria. Eu sei o que vai ser e eu sei o que seria se eu fizesse isso. Ou seja, eu sei que se eu desse essa posição para fulano, ele faria isso. Então eu não vou dar para fulano, porque eu sou onisciente. Eu vou dar para Beltrano, por quê? Porque eu sei que Beltrano no deserto não vai transformar pedra em pão. Então eu sou onisciente, eu sei o que será e o que seria. Por isso que eu escolhi ele e não você, porque eu sei o que você seria capaz de fazer nessa posição. Nessa posição você é capaz de matar por encomenda. Nessa posição
Na primeira oportunidade que você tiver, você vai matar todo mundo que te feriu. Agora o outro não, o outro ele já aprendeu a perdoar. Então, como eu sou onisciente, eu sei para quem eu dou, e para provar que eu dei certo, eu vou colocar no deserto. Diz para alguém que está ao teu lado, está todo mundo te assistindo, irmão. Eu vou falar isso aqui para você, irmão, até você dar glória a Deus. Está todo mundo te assistindo. Está todo mundo te assistindo nesse deserto. E não adianta você ficar triste com isso, porque você está nesse deserto exatamente para ser assistido. Deus te colocou nesse deserto exatamente para provar para as pessoas. Essa é a razão pela qual eu escolhi ele, não vocês. Porque vocês nesse deserto teriam transformado pedra em pão. Mas para provar que eu escolhi a pessoa certa, eu vou colocar ele no deserto. E eu vou fazer ele não usar o poder certo para resolver problemas egoístas. Eu vou usar ele da forma que eu quero. Vou dar para ele poder para resolver muito problema. E ainda assim ele vai resolver o dos outros, não vai resolver o problema de si mesmo. Que é para mim provar para você, eu sabia em quem eu estava confiando o poder. E eu confio o poder na pessoa certa. Não dei para você, para de ficar reclamando. Eu dei para quem eu sabia, é de confiança. Dei para quem eu sabia, nele eu posso. Então Deus vai te colocar numa situação que vai todo mundo te assistir. Diz de novo para alguém, irmão, já estou na metade já. Diz aí, está todo mundo te assistindo, irmão. Todo mundo, está todo mundo comendo pipoca, tomando guaraná, querendo saber como é que ele vai sair dessa. Está todo mundo te assistindo, querendo saber como é que você vai resolver isso. E não fique com raiva, não fique triste. Deus quer que eles assistam e você tem que ter alegria em saber que eles estão assistindo. Porque você tem que saber, se está todo mundo assistindo a minha situação, é porque todo mundo está prestes a ver fluir a unção que Deus me deu. Deus não teria me colocado nessa se não fosse para Ele provar quem eu sou para os outros. Então não fica com raiva se Deus deixar a tua miséria se tornar pública. Porque para Deus provar que Ele é com você, Naamã, Ele vai deixar a tua lepra se tornar pública. Porque é fácil você ler, está no texto, Deus era com ele. Como é que você pode saber que Deus é com ele? Só pela vitória. Eu quero saber se Deus é com você, não é desgraça. Então, para mim provar que eu sou com você, Naamã, é fácil todo mundo saber que eu sou com você porque você invadiu cidades e reinos. Eu vou provar que eu sou com você porque você vai ter lepra. E a lepra não vai piorar. Antes que ela piore, eu vou arrancar você dela. Irmão, deixa eu dizer algo isso aqui profético para alguém. Deus permitiu uma lepra vir. Você está perdendo algumas coisas da tua vida, mas essa é a palavra de Deus. Antes que você perca tudo e piore, Deus vai te arrancar dessa. Porque Ele está usando isso para provar para as pessoas. Ele é com você. Ele é com você. Ele nunca provaria para as pessoas que Ele é com você se Ele não deixasse você numa situação que está tudo contra você. Você está no deserto, você está cercado de feras, animais selvagens, o diabo está vindo na tua direção, mas Deus é com você. No Jordão Deus te honra, no deserto Deus mostra o porquê te honrou. No Jordão Deus diz, te escolhi. No deserto Deus fala, essa é a razão pela qual eu escolhi. No Jordão Deus honra e exalta. No deserto Deus fala, essa é a razão pela qual eu vou o exaltar. Muito mais do que eu já o exaltei. Porque eu já sabia o que ele seria capaz de fazer, se eu desse poder. Eu sabia que tipo de homem ele seria, mulher seria. Agora, o que Deus testa? 3 coisas que eu quero que você guarde. Essas 3 coisas Deus vai mostrar para as pessoas. Essas 3 coisas são a razão pela qual Deus colocou você nessa. Primeiro, sua flexibilidade. Sua flexibilidade. Você está contente, mas você está abatido. Sei ter muito, também sei ter pouco. Eu sei estar no Jordão de dia e no deserto de noite. Eu não sou esse bando de crente mimado que, se não for desse jeito, eu não vou. Não, eu sou flexível. Para onde Deus quiser me levar, eu dou um jeito de me encaixar. Eu sei estar sentado em cima e eu sei estar sentado eu sei estar no púlpito e eu sei estar na porta. Eu sei estar na porta e sei estar no estacionamento. Eu sou flexível. Eu sei ser o palco no Jordão e eu sei ser mais um no deserto. Sou flexível. Eu sou humilde.
Então Deus me colocou nessa para o quê? Para provar o seguinte: quando Ele me chamou e me escolheu, Ele já sabia, eu sou flexível. Se eu tiver que vender remédio, eu vendo remédio. Se eu tiver que abrir mão de um salário de 10 mil para 1.000, eu abro mão. Se eu tiver que largar doutorado para fazer doce, eu faço. Não tem problema, eu sou flexível. Se eu tiver que deixar um diploma parado, pendurado e fazer outra coisa, eu faço, não tem problema, eu sou flexível. Você não está entendendo, eu sou flexível. Por isso que Deus me abençoou. Por isso que Deus tem muito para mim. Eu sei sentar na mesa do presidente e do pobre. Eu sei falar com o grande e com o rico. Eu sei falar com o humilde. Eu sei falar com o sábio e com o ignorante. Eu sei lidar com tudo e com todos. Por isso que Deus me deu. Segunda coisa que Deus vai provar nesse deserto é a minha disposição. A minha disposição. Ele vai provar o porquê Ele me chamou, porque Ele já sabia que lá de trás eu já havia me disponibilizado para Ele. Ele não perguntou, vamos para o deserto? Ou você pode ir para o deserto amanhã? Vai para o deserto hoje. Vai para o deserto hoje. Então, porque eu sei que eu posso confiar em você agora e contar com você agora, eu vou te colocar numa situação que é para todo mundo ver o seguinte: foi por isso que eu escolhi Ele, não você, porque Ele está sempre disponível. Eu peguei Ele molhado, eu falei, vamos. Eu peguei Ele molhado, eu falei, vamos. Eu peguei Ele molhado, eu falei, vai lá agora. Cansado, vai lá agora. Doente, vai lá agora. Terceira razão pela qual eu coloquei Ele nisso é para testar, não para mim saber, mas para vocês verem a fé dele. Ele tem tanta fé em quem eu sou na vida dele e quem Ele é, que Ele vai para o deserto tranquilo, de cabeça erguida, porque Ele sabe, o deserto não vai mudar quem eu sou. Eu sou no deserto que eu era no Jordão. Se eu no Jordão era o filho amado, no deserto eu sou filho amado. Se eu no Jordão era ungido, no deserto eu sou ungido. Se no Jordão eu era abençoado, eu sou abençoado no deserto. Eu tenho fé que o meu momento não mudou a minha essência. Eu continuo abençoado por cima e por baixo. Na época das vacas gordas, na época da vaca magra, na época da fartura, na época da abundância, na época da escassez, na época da fome, na época da sede. Eu tenho fé de que Deus é o mesmo comigo e eu não mudei para Deus. Eu posso ter mudado algumas coisas, mas eu ainda aos olhos de Deus sou o mesmo, filho amado em quem me comprazo. Eu ainda sou ungido, sou abençoado, sou uma mulher abençoada. Então eu tenho fé. Eu tanto tenho fé que eu não estou depressivo aqui. Eu estou no deserto orando. Eu estou no deserto jejuando. Por quê? Porque eu sei, não estou num dos melhores anos, mas eu ainda sou uma pessoa abençoada. Não estou na minha melhor fase, mas eu ainda sou uma pessoa cheia de Deus. Dá glória a Deus, irmão. Vou deixar você levantar a mão e adorar a Deus, irmão. 30 segundos, adora a Deus. Adore a Deus. Deus está te dizendo, essa é a razão pela qual eu te coloquei nessa, para eu provar. Eu não estou querendo saber o que você é capaz de fazer. Eu já te conheço. Aliás, eu estou mostrando para você que você é capaz de ir mais longe. Mas eu estou surpreendendo as pessoas que ficavam falando, porque ele, porque ela. Quando eu te tirar dessa, não vai acabar os críticos, mas eu te garanto, a maioria dos críticos vão ter que voltar atrás, porque eles vão ter que reconhecer, Deus já sabia, Deus já tinha decidido certo, Deus não errou, não é por acaso, não é nepotismo, não é favoritismo, não, Deus já sabia quando Deus chamou. Deus já sabia. Vou repetir, Deus já sabia. Para de... Irmão, em nome de Jesus, olha para alguém que está ao teu lado, diga para essa pessoa, para de deixar as pessoas fazerem você se sentir menor, irmão. Não, mas você só está lá por conta de fulano. Não, você só está... Cala a boca, rapaz. Deus já sabia, Deus já havia esquadrinhado o coração, Deus já havia visto o futuro, Deus já havia feito várias previsões, e eu não sou o melhor de todos, mas Deus viu alguma coisa em mim que não viu nos outros, e isso é a misericórdia, a graça de Deus. Toma cuidado com uma coisa que eu vou lhe dizer. O maior perigo, na minha opinião, tua opinião pode ser outra, na minha opinião, o maior perigo não é do diabo te impedir de ser abençoado, porque esse desgraçado não pode te impedir de ser abençoado. Na minha opinião, veja, contra o diabo há o sangue de Jesus e o nome de Jesus. Esse infeliz não pode impedir você de ser abençoado. O que ele pode impedir é você de se sentir propício a ser abençoado. O
que ele pode impedir é você de se sentir digno de ser abençoado. Eu sou a pessoa certa para isso. Deus não errou quando Ele me chamou. Eu sou a mãe certa para essa casa, eu sou a mulher certa para esse casamento, eu sou o homem certo para essa igreja. Quando você não consegue sentir que Deus já sabia quando Ele te chamou que você era a pessoa certa, você não vai sentir que você é digno de viver o que tem a se viver, porque você não vai acreditar que é capaz de vencer o gigante. Então Deus vai colocar você no deserto, até você fazer uso da unção, até a unção fluir. Deus vai ter que fazer primeiro você provar para as pessoas que Ele não errou quando Ele te chamou. Diz aí para alguém que está do teu lado: Deus não errou quando Ele te chamou, irmão. Agora, sabe o que é interessante? Quando Davi é ungido rei, Samuel volta para Ramá. E Davi volta para o pasto. Era Deus tentando mostrar o seguinte: essa é a razão pela qual eu escolhi ele. Porque eu sabia que depois da unção, ele teria condição de voltar para o pasto. Outro irmão, depois da unção, já ia falar: cadê o palácio? Você consegue voltar para o pasto depois de ser ungido? Você consegue voltar para o anonimato depois de ser ungido? Se você não consegue lidar com o anonimato e com a unção ao mesmo tempo, o que é isso? Se você não consegue lidar com aquela fase onde você tem tudo para dar certo, mas ninguém te dá uma chance, Deus nunca vai te dar o que você tanto espera que Ele te dê. A cadeira, a posição, o poder, a chance, porque Deus procura alguém que consiga ter essa habilidade de ser flexível e ter a unção correndo na sua cabeça e está cuidando ainda de estrume, cuidando ainda de fezes de ovelha, cuidando de um bicho fedorento e entendendo: Deus me ungiu para um lugar maior do que aqui, mas eu não tenho problema de estar aqui. Eu sei que aqui daqui a pouco vai acabar. O meu tempo aqui daqui a pouco vai acabar. O meu momento aqui nesse pasto vai acabar. Então essa é a razão pela qual Deus vai permitir você ser ungido hoje e voltar para aquele trabalho que te paga muito mal. Você voltar para aquele lugar onde você é muito mal amado, muito mal admirado, porque Ele quer provar para as pessoas: vocês dariam conta de fazer o que Ele faz? Para de criticar então por que eu escolhi Ele. Eu não dou poder para qualquer um, eu dou poder para quem eu posso confiar. E se eu puder confiar que você vai ter poder e não vai empinar o nariz, mas e aqueles que empinam o nariz? Garanto para você, quando começaram estavam alinhados com Deus, se perderam no longo do caminho, mas quando começaram estavam alinhados com Deus. Saul começou alinhado com Deus, começou, mas não terminou. Salomão começou alinhado com Deus, começou, mas não terminou. A terceira coisa que eu quero que você entenda, e essa é a última, é que você será tentado. Tentação é o diabo. Deus te testa, o diabo te tenta. O teste de Deus te melhora, a tentação do diabo é para te piorar. Deus te testa, o diabo te tenta. O teste vem para te colocar no destino, a tentação vem para te tirar dele. O teste vem para mostrar para você mesmo que você é mais forte do que você pensa. É que você tem uma mente errada, porque você sempre ouviu as pessoas falarem que você era desse jeito e que você não conseguia ir mais longe, então você hoje não consegue pôr para fora esse potencial que está armazenado. Então eu vou te colocar num teste até que eu prove para você que há muito mais em você do que você pensa. O teste, ele é de Deus, a tentação é do diabo. Agora, entenda isso. O que Deus faz no teste? No teste, Deus prova para as pessoas que você era a pessoa certa quando Ele escolheu. Na tentação, o diabo ele quer que você aceite chegar na promessa por um caminho curto e mais rápido, para que esse caminho curto e mais rápido leve você à morte. Em outras palavras, eu estou falando do fluir da unção. Jesus só foi ver a unção fluir lá em Bodas de Caná. Até lá, ele teve que ser honrado, coisa fácil, mas depois
testado, depois tentado. E tentado é quando o diabo quer convencer você de que dá para você chegar lá de um jeito mais fácil. Eu vou te oferecer um bosque para você não querer plantar essa semente. Eu vou te oferecer um bosque. Para que você tem que morrer na cruz do Calvário? Se você se curvar para mim, eu vou te dar esses mundos. A Bíblia diz que só existem 3 categorias de pecados. Só existem 3: a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Vamos colocar no português mais claro? A Bíblia diz: tudo que no mundo há. Ou seja, vamos lá, o que tem no mundo? No mundo tem luxúria, inveja, assassinato, latrocínio, homicídio, homossexualidade. Já passou já de 5. Olha o quanto de detalhes de pecado existe. Tipo de pecado só tem 3: a vontade da carne, a vontade dos olhos e o orgulho, a soberba da vida. Por isso que Jesus foi tentado em todas as coisas sem pecar, porque o diabo pegou as 3 áreas, os 3 tipos de pecado e testou ele. Você tem fome? Vontade da carne, transforma a pedra em pão. Transforma a pedra em pão. Para outras pessoas é o que? É o fumar, é o beber, é dar um trago, é o ir para a cama com uma pessoa, é a masturbação, é a vontade da carne. Com Jesus foi: você tem vontade da carne? Transforma a pedra em pão. Vou te testar. Transforma a pedra em pão. E que ele disse: não, peraí, não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, você quer me oferecer uma coisa que eu não preciso? Eu tenho falta de pão, mas eu tenho a palavra. A palavra, o Senhor é a minha porção. Eu não preciso do que você me oferece para chegar lá. Eu já tenho o que eu preciso para chegar lá. É um pouco mais difícil, mas Ele já me deu. Eu tenho que aguentar um pouquinho mais a dor, mas Ele já me deu. Para que eu vou querer o teu bosque, sendo que o teu bosque é só uma ilusão? Eu prefiro ficar com a minha semente na mão do que abrir mão da minha semente e abraçar o teu bosque. Cuidado, irmão. Tem muita gente que não está entendendo que o que você está vendo não é Deus, é o diabo. Porque se fosse Deus, não haveria razão dele ter te ungido. Deus te ungiu porque a unção facilita as coisas. Se tudo está vindo muito fácil, desconfie, porque quando é de Deus, tem dificuldade, mas você sabe, a gente dá conta. Por quê? Porque Ele já me ungiu. Eu vou repetir, você não entendeu? Você não entendeu? Deus falou para Josué o seguinte: Josué, eu vos darei cidades que vocês não plantaram e vinhas que vocês cidades que vocês não construíram e vinhas que não plantaram. Qual que é a promessa de Deus para Josué? Eu vou dar para vocês uma bênção pronta. Quem crê que Deus dá bênção pronta? Vamos lá, quem crê que Deus dá bênção rápido? Quem crê que Deus dá para você a oportunidade de fechar um negócio grande, rápido, que você vai ter que se esforçar pouco para pôr dinheiro? Quem acredita nisso? E Deus faz isso, não faz? Mas vamos falar a verdade, é sempre? É sempre? Porque se fosse sempre, para que você vai precisar de fé? E se fosse sempre, para que você ia precisar de unção? Se toda grande bênção de Deus vier fácil, para que Ele te ungiu antes então? Porque unção é o que? É o poder de Deus, sobrenatural, habilitando você para executar a obra dEle. A unção de Deus permite você matar 1000 homens com uma queixada de jumenta. Vai ter esforço, mas vai ser mais fácil. Você vai ter que suar um pouco. Aí lá vem o diabo tentando trazer um bosque para Jesus. Não, para que você precisa morrer para ter os mundos? Curve-se diante de mim, eu te daria esses mundos. E para que você precisa ir para o Calvário para descobrirem que você é o Messias? Se você se jogar daqui, Ele vai dar ordem aos anjos, eles vão te pegar. Orgulho, vontade da carne, a soberba da vida. Eles vão descer aqui, vão te pegar, vai todo mundo ver que você é o Cristo. Para quê? Davi passou a mesma coisa. Qual que foi a coisa que Davi passou? Para que você vai desse jeito? Pega a armadura de Saul, rapaz. Tenta chegar lá de outro jeito. Tente usar um poder que não é seu, ou tente usar o poder de forma errada. Jesus foi tentado a usar o poder certo da forma errada. Davi foi tentado a usar um poder que ele não tinha. Jesus foi tentado a cortar caminho. Davi foi tentado a facilitar as coisas. A questão é, ambos foram ungidos. E os dois disseram não.
Porque você tem que ser muito crente para dizer não para um bosque e entender que esse bosque é só uma ilusão. A gente pede por bosque, Deus responde com semente. E quando Deus responde com semente, lá vem o desgraçado do diabo mostrando um bosque. E a gente está nesse enigma que a gente não entende, que Deus já deu potencial, Deus já deu unção, mas parece que tem um caminho mais fácil, parece que tem uma oportunidade mais fácil. E Deus quer que você entenda, é um teste, feito não por mim, mas pelo diabo. É uma tentação. Porque se você dizer sim para isso, você vai perder isso. O que eu tenho para te dar vai vir devagar, vai vir com mais demora, mas os frutos não cairão. Porque o homem abençoado é como árvore frutífera, no qual dá o seu fruto na sua estação, e as folhas não caem. Quer dizer que quando chegar a tua fase, quando chegar a época de você frutificar, você não vai ter que ter medo de perder as bênçãos. Quando chega a tua fase, eu te dou bênçãos, e essas bênçãos você não perde. Por isso que você perdeu bênçãos no passado, porque antigamente você tentou cortar caminho e alcançar o sucesso mais rápido, e aí tudo que você alcançou rápido, você perdeu rápido. Mas quando Deus garante para você que do jeito dele dá certo, demora, leva tempo para vir o fruto, mas em compensação, irmão, você vive com esse fruto até o final da sua vida. Ninguém dá glória a Deus agora, porque você não gosta de ouvir de demora, mas você esquece o seguinte, que você está cansado de ter hoje, perder amanhã, porque você sempre quer ter rápido, mas aquilo que vem com o tempo, aquilo que leva tempo, aquilo que tem processo, quando vem nada leva, quando vem nada vai aquilo ir embora, quando vem nada tira, quando vem nada arranca, porque Deus sabe, levou tempo para a semente crescer, e uma vez que ela cresceu, eu guardo, eu protejo, eu dou vida. Agora cuidado com o que parece bosque. Cuidado com o que parece bosque, porque é possível que esse bosque não seja eu, seja o diabo. É um caminho mais curto e mais fácil, mas não sou eu, é o diabo. Eu terminei a minha palavra. Eu vim dizer para você que antes que a unção comece a fluir, você vai ser honrado, mas Deus vai te honrar para que você suporte o teste. Deus vai mostrar para todo mundo por que Ele te escolheu. Mas quando você achar que acabou, se prepare. O diabo vai tentar te desviar do caminho, e ele vai mostrar para você um jeito mais fácil de chegar lá. Ele vai te apresentar a arma de Saul, e você tem que ser muito crente para entender, se está sendo tão fácil assim, não é de Deus. Porque se fosse tão fácil, por que Ele teria me ungido antes? Diz aí para pelo menos 3 pessoas do seu lado, para que um caminho mais fácil se a gente tem unção? Para que um caminho mais fácil se a gente tem unção? Para que você está querendo aceitar um caminho mais fácil se Deus te deu uma unção? A unção já facilita as coisas. Ah, mas está aparecendo uma oportunidade mais fácil. Cuidado, isso aí pode ser uma ilusão, uma miragem. O diabo pode estar te oferecendo um bosque, mas na verdade é tudo propaganda enganosa. Se Deus já te deu uma semente, meu irmão, pode ser que demore para a semente virar um bosque, mas se Ele te deu unção, ela vai produzir 100 por 1, meu Deus da glória. Ela vai produzir muito mais rápido, com muito mais força, porque a unção vem para facilitar, não vem para tirar o esforço, mas vem para facilitar. Tem uma coisa que eu quero que você entenda, deixa eu terminar com isso. Quando a gente é ungido por Deus, a gente não entende o seguinte: a maior evidência de que você foi ungido é que o inimigo se levantou. A gente tem a mania, ou pelo menos alguns têm, melhor corrigindo, alguns têm o hábito de, alguns têm a ideia de acreditar que Davi lutou contra o leão e o urso antes da unção. Irmão, como que ele poderia ter vencido o leão e o urso antes da unção? Que homem que vence leão e urso sem unção? Sansão só matou o leão porque tinha unção. Aliás,
Sansão só descobriu a unção quando apareceu um leão e ele estava com as mãos vazias. Quando o leão apareceu, ele descobriu: caramba, que força que eu tenho, Deus me deu poder mesmo. Sabe quando a gente descobre que tem Deus do nosso lado? Sabe quando a gente descobre que Deus chamou a gente para algo anormal? Quando que a gente descobre que a gente foi escolhido por Deus? Quando a gente começa a olhar para o inimigo se levantando. Porque logo após a unção o inimigo se levanta. Davi foi ungido, voltou para o pasto, já apareceu o urso, já apareceu o leão. Jesus foi ungido, foi para o deserto, já apareceu o diabo. Sansão foi ungido, foi andando, apareceu o leão. Sempre que você vê, meu irmão, um levante surgindo, é sempre Deus dizendo para você: agora eu vou te mostrar o que eu fiz em você aí esse tempo todo, no silêncio. O que eu coloquei em você esse tempo todo, no silêncio. Quem que eu te tornei esse tempo todo, você não sabia. Agora eu vou te provar. O tanto que eu investi em você, você não sabia. Tem hora, irmão, que você só sabe que tem a unção quando você olha para trás e fala: meu Deus, era para mim ter morrido naquilo, era para mim ter perdido naquilo, e não tem lógica eu ter chegado até aqui. Se eu sobrevivi àquilo e aquilo, é porque só tem uma resposta para mim ter sobrevivido lá: a unção de Deus. Porque se não fosse a unção, não tinha como eu ter sobrevivido ali, e depois ali, e depois ali. Então peraí, gente, eu posso não estar na minha melhor fase, posso ainda estar com a mão vazia, mas eu sou ungido. Peraí, Deus me deu poder, eu posso estar no deserto, mas eu sou ungido. Por quê? Porque, peraí, o diabo não me parou, as feras não me pararam. Só tem um jeito disso aqui não ter me parado. Qual? A unção de Deus, a proteção de Deus, o poder de Deus. Então para de ficar linkando unção na qualidade de vida. Às vezes você sabe que tem unção, não é pela qualidade de vida, é pelo tempo de vida. Já era para você ter morrido lá atrás. Se está vivo até hoje, é porque Deus já te deu uma unção, Deus já te deu poder. Você pode ainda não ter pagado as contas, pode não ter resolvido os problemas, mas se você ainda tem permanecido de pé, meu irmão, pera aí, tem que ter alguma coisa na minha vida que é sobrenatural. Isso aqui tem que ser a unção de Deus. Você ainda não viu a unção fluir. A unção não pagou tuas contas, a unção não resolveu tua dívida, mas a unção está te deixando vivo. Feche os seus olhos. A unção está te deixando vivo. A unção está te deixando de pé. Já era para você ter parado. A unção está te deixando de pé. Ele habitou no meio das feras, nenhuma fera fez mal para ele, Deus era com ele. Se você entendesse o que Deus quer que você aprenda aqui hoje, não queira aceitar essa distração do diabo. Não vai ser pelo caminho mais fácil, não vai ser também tão difícil, porque eu já te dei a unção. Mas entenda algo, é tudo uma questão de lógica. Eu te dei poder, eu te ungi, exatamente para que nesse momento você dissesse: eu vou escolher o caminho mais correto. Vai levar tempo? Eu escolho. Não tem problema em esperar. Se é muito rápido, tem algo de errado. Alguém aqui está perguntando: Senhor, por que está demorando? Deus está dizendo: não é que está demorando, eu que estou caprichando. Não é que está demorando, é eu quem estou garantindo que o que eu vou te dar vai ser grande e vai permanecer. É eu quem estou trabalhando para que a bênção venha. Eu já te dei, irmão, Deus está falando com alguém aqui hoje que já teve negócios, você já teve bênçãos que vieram e foram, e Deus está falando: porque eu quero que você deixe para os teus filhos, porque eu quero que você deixe para a tua geração. Eu não vou garantir que vai vir rápido, também não vai ser fácil. Eu vou facilitar sim. Por quê? Porque eu já te dei a unção. Você vai suar um pouquinho. Sansão teve que suar um bocadinho, matar 1000 homens, mas não foi difícil. Deus quer que você entenda isso. Eu vou te dar coisas fáceis, algumas não. E talvez você está nesse momento ouvindo Deus respondendo para você qual é a oportunidade que você tem que abraçar.
Tem alguém que hoje está recebendo a confirmação de Deus. Tem alguém aqui hoje que está há semanas pedindo: Senhor, me dá confirmação de qual porta atravessar. Deus está te falando: acabei de confirmar para você. Não vai ser fácil, mas aguenta firme, eu já te dei a unção. Não sai desse emprego, não sai desse trabalho, fica deixando cair, eu te dei a unção e vai dar tudo certo. Se você acredita nisso, em nome de Jesus, levante a sua mão e agora fique em pé onde você estiver e declare isso sobre a tua própria vida. Vai dar tudo certo. Mesmo que a gente soe, canse, se desgaste um pouco, no final vai dar tudo certo. Mesmo que a gente tenha que passar algumas noites acordado, sem saber de onde vai vir o dinheiro, fique em paz, vai dar tudo certo. Mesmo que a gente chore um pouquinho de medo, no final vai dar tudo certo. Mesmo que a gente tenha que se apertar um pouquinho, tirado da janta para compensar o almoço, no final vai dar tudo certo. Meu Deus da glória, eu no teu lugar eu tinha dado, meu irmão, já um pulo, eu tinha levantado a mão. Deus está te dizendo: não deixa o diabo te confundir, eu te ungi. Se eu te ungir é porque não vai ser fácil, mas também não vai ser um demônio, não vai ser um bicho de 7 cabeças. Eu vou facilitar. Olha quanta coisa foi difícil, mas você passou por cima. Foi difícil, mas você sobreviveu. Não vai ser diferente agora. Não vai ser fácil, mas você vai passar por cima e vai chegar do outro lado dando glória a Deus, e vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Não sei para quem é essa palavra, mas essa palavra é profética. Ainda esse ano você vai chegar do outro lado. Você ainda vai ter que remar mais um pouquinho, o vento vai soprar mais um pouquinho contrário, mas Deus já te ungiu, Deus já te deu poder e você vai chegar lá. Não queira abraçar o bosque do diabo. Fica firme na tua semente. Não abra mão do teu projeto. Deixa a tentação de lado. Deixa a proposta de milhões de lado. Esses milhões só vão gerar dívida, não vai trazer lucros. Aí axé, é daí a face de quiminância. Você sabe disso. É muito grande o que Deus tem para a tua vida, e é por isso que está levando tempo e esforço, que é para você valorizar quando chegar. E Deus está te dizendo: vai chegar, e vai chegar com toda a garantia. Eu dou toda a certeza que vai chegar, porque eu já te ungi para isso, eu já te equipei para isso, eu já te...